de família e comunidade, né? E atuo aqui como teleregulador e teleconsultor do Telesaúde. Então, eu trabalho como teleregulador e teleconsultor de telesaúde. A gente estimula aí que o pessoal tiver dúvidas clínicas, né, que não dá para esclarecer tudo aqui, que faça via teleconsultoria, né? Quem não tiver cadastro pode entrar no site, como a Zima falou, e fazer o cadastro, e a gente está sempre à disposição para responder, né? Bom, a ideia era falar antes, né, até um pouco antes de quando começou o verão, mas nós estamos em plena estação aqui e ainda cabe conversarmos um pouco sobre o tema. Não só pelo fato, a gente sabe que tem gente de outros estados que assistem a gente, mas lembrar que o Espírito Santo é um estado, não tem um turismo muito intenso, mas a gente recebe tradicionalmente turistas, principalmente de Minas Gerais, do Centro-Oeste, também no Sul, né, nos balneários do Sul, turistas do Rio de Janeiro, outros estados em menor escala, né? Então, desculpa, é um estado turístico, então a gente sempre tem esse tipo de problema que a gente vai tentar resumir, né? Praticamente não dá para abordar tudo, né? Então, por isso que a gente está estimulando que se façam essas perguntas. E lembrando que não é só por conta do litoral, a gente sabe que conforme vai se estruturando as atividades turísticas, mesmo que em escala menor comparado com outros estados, aqui no Espírito Santo também o interior, as montanhas, e também locais que tenham turismo, vamos dizer assim, de água doce, né, rio, cascatas, então alguns problemas podem aparecer nesses locais. Vamos lá então, passar para os slides aqui, a gente vai batendo um papo aqui. Bom, eu tentei fazer uma divisão, talvez não seja tão didática, assim, tentei organizar um pouco em 3 grandes temas, né? Dermatológicos, digestivos e infecto-contagiosas, as causas externas, afogamentos, trauma raquimedular, acidente com animais peçonhentos, e lembrar que tem diferentes situações em áreas urbanas e rurais, litorâneas e interioranas, e situações que podem acontecer com criança, adulto e idoso. Bom, os problemas dermatológicos, o principal é a exposição ao sol, né, até que tem um quadrinho, talvez não dê para ler muito bem, mas um quadrinho, uma campanha que usou a Turma da Mônica, tentando criar uma cultura desde criança, né, sobre o uso do filtro solar, o fator de proteção entre 15 e 30, né, e sempre procurar, o sol parece que virou um inimigo, mas ele é muito importante para a saúde, sempre lembrar dos horários mais convenientes para a exposição, né. Então, o ideal é de manhã bem cedo, até um máximo às 10 horas, e depois, a partir das 15, 16 horas, dependendo do local que tem ou no horário de verão, essa exposição é mais saudável. Lembrando que o filtro solar, o protetor solar, ele não tem uma proteção de 100%, né? Você precisa fazer reaplicação regular, IMED se recomenda fora da água a cada 2 horas, né? Mesmo esses filtros que prometem que não saem com água, você tem exposição na água a cada 1 hora, né? Porque ele realmente sai com atrito, né? Com a água, e depende da temperatura também. Temperaturas mais altas vão aumentar a transpiração, e isso pode afetar a ação do filtro. Então, muita gente tem usado também esses tecidos, né, com proteção anti-UVB, é recomendável também, que é uma proteção adicional. Evidentemente, evitar os bronzeadores, porque, principalmente os caseiros, né, a gente às vezes vê queimaduras graves, né, de 2º grau em corpo inteiro, e extensões imensas do corpo, eu já vi casos até de usar leite do figo, né, essas plantas que têm o leite, né, elas causam uma fotodermatose muito semelhante, fitofotodermatose, como a gente chama, muito semelhante
ao limão, né? Quando a pessoa às vezes vai preparar uma caipirinha na época de praia e aquele resíduo ali não lava bem as mãos, aquele contato com o sol pode causar uma queimadura. Então, às vezes, mesmo com filtro solar, mesmo usando filtro solar, pode causar essa queimadura secundária ao contato com produtos cáusticos, né, de plantas. Não é só o limão, não. O limão é um exemplo, né? Mas tem gente que usa isso deliberadamente para se bronzear. Não façam isso, né? Às vezes dá queimaduras graves, com grandes tensões do corpo, colocando a pessoa até em risco de vida. Idosos também têm uma pele diferente, a gente tem que lembrar que já não tem uma camada subcutânea muito espessa, então as lesões por causa do sol são maiores, a exposição é acumulativa, né? Então, idosos e crianças, extremos de idade, o cuidado é maior. Então, o horário de exposição, usar uma proteção adicional, né? O algodão dá uma boa proteção, uma camisa de manga comprida, mas esses tecidos, apesar deles serem um pouco quentes, né, ser um pouco desconfortável, esses tecidos anti-UVB, tem se usado muito, eu tenho visto muito na praia, eles ajudam bastante na proteção. Bonés, né, protejam as orelhas e a parte posterior da região cervical, né, do pescoço, tentando sempre uma proteção adicional aí principalmente essa região mais exposta, que é face e dorso, né, parte superior do dorso, assim, ombros, né, e lembrando que a radiação é cumulativa. Tem que lembrar que o Sol, ele é como se fosse uma bomba nuclear, né? A gente às vezes acha assim, hoje o dia está mais nublado, tem pouca iluminação. A iluminação não quer dizer a mesma coisa que radiação. A radiação ela é contínua. Então, imagina uma bomba nuclear explodindo, que seria um grande Sol, uma grande bomba nuclear, e isso emitindo radiação continuamente para a Terra. Tem a parte saudável, mas tem a parte dos raios ultravioletas que não são saudáveis, né? Então, principalmente o VB, né? A ultravioleta B. Então, há outros tipos de radiação também, radiações ionizantes, partindo do Sol, que a exposição maior nesses horários de maior pico, né? De maior pico do Sol, nos horários mais quentes, que seriam de 10 até as 16 horas. É um horário muito largo que as pessoas preferem ir para a praia, mas lembrando novamente, às vezes a exposição daquele dia não foi suficiente para causar uma queimadura, mas a pessoa ficou exposta à radiação, no horário inconveniente, e aquilo é acumulativo, radiação é acumulativa, vai aparecer um problema muitos anos mais tarde. Então, quanto mais cedo começa a exposição em crianças, pior, né, porque é acumulativa, e em idosos a agressão à pele é muito maior, né, porque a proteção natural já vai se perdendo com o passar do tempo. Um outro alerta aqui que eu gostaria de fazer é que assim, também é um problema o uso de repelente, as pessoas têm usado repelente em associação com filtro solar, não tem nenhuma contraindicação, né? Tem alguns que já vem o produto pronto, tem que ficar atento, né? Claro que a prioridade nós estamos numa situação crítica, né? De transmissão de dengue, febre amarela, apesar dela não ser urbana, lembrando que as pessoas, eu alertei no início, né? A gente pensa em agravos tipo de verão, esquece que as pessoas vão para cachoeiras, para lagos, rios, que são regiões silvestres. Muito importante a questão no Sudeste, de maneira geral, a questão da febre amarela. Então, ficar de olho na vacinação, não se expor de maneira nenhuma nessas áreas de maior risco. Não é brincadeira, né? O mosquito, alguns deles, o hemagogos, ele, por exemplo, tem um hábito mais diurno, né, do que o Aedes. O Aedes, lembrando, ele não transmite a febre amarela nesse momento, ele é um péssimo transmissor, não tem caso descrito de febre amarela urbana, mas as pessoas frequentam áreas silvestres, né, estão indo aí em cachoeiras, lagos, montanhas, regiões de risco para febre amarela. Então a vacinação é em dia. Tem pessoas que ainda não se vacinaram. Então, às vezes fica mais preocupado com a proteção com o repelente, mas tem que lembrar que tem que ter um filtro solar conveniente, né? Uma proteção de 15 e 30 de acordo com o tipo da pele da pessoa. E repelente não é inseticida. As pessoas acham assim, aliás, eu brinco muito com meus pacientes que repelente é uma das coisas mais egoístas que tem, porque ele vai repelir de você e vai picar o outro, né? Então, bom seria todo mundo usar
todo mundo está com a proteção adequada, né? E cuidar, não adianta você usar repelente e achar que está protegido. Você tem que cuidar do seu ambiente, né? A questão de saúde ela é sempre solidária, sempre coletiva. Você cuidar do seu ambiente são criadores de mosquito. Na região silvestre é impossível fazer isso, vamos concordar. Mas nas casas, a gente consegue fazer o cuidado. Então, não se perdeu esse cuidado. A gente ouve falar, a febre amarela é só rural, né? Só área silvestre. E a transmissão de tem macaco. Então eu não vou precisar ficar cuidando disso. Não, a dengue continua, a zika continua, a chikungunya continua. E a época de proliferação do mosquito é aquele gosta do verão, do calor, né? Esses mosquitos ficaram quiescentes aí, latentes, os ovos já infectados, né, para dengue, eles eclodem agora. Então vamos recapitular. Repelente não é inseticida, a gente tem que ter a proteção solar e pode ser associado com repelente. Lembrar que áreas urbanas, a questão principal é dengue, zika e chikungunya, e áreas rurais, as 3 doenças também, e o agravante da febre amarela. Então, o grande protetor para febre amarela não é repelente, vou para uma área rural, área silvestre. Vacina, tem que vacinar. E só frequentar essas áreas rurais 10 dias depois da vacina. Vamos lembrar disso. E um cuidado adicional, né, complementando aqui as questões hematológicas, é a maquiagem. As pessoas têm se maquiado para a praia, questão para ir para a praia, né? Alguns produtos já têm um fator de proteção solar, principalmente para lábios, né, já é de algum tempo, mas alguns checar bem se a qualidade do produto é boa, né? A gente vê muito material importado, às vezes, né, sem querer ter preconceito com nenhum país, ou com esse ou aquele, mas tem que tomar um cuidado que esse produto, que às vezes é para ser usado em ambientes fechados, com não exposição com o sol, ele toma uma reação diferente na pele, quando exposto ao sol. E em mistura, né, com o filtro solar, ele pode ter alguma reação diferente aí do que é esperada. Então, claro, tem produtos que já são adequados para o uso no sol, e o recomendável é fazer um contato com o fabricante, quando tem alguma dúvida, né? Se você pode, se não vem nada na bula do produto, a gente às vezes se incomoda, mas dá muito trabalho ler manual, ler bula, mas é ali que estão as informações. Se não ficou claro, questionar o fabricante se isso pode ser usado na praia. Então, a praia hoje já é um ambiente não é só para tomar banho de mar, né? É um ambiente de uma relação social diferente, às vezes a gente passa o dia inteiro na praia, então os bares já mudaram, os beach bars, né? Então, às vezes, e também no ambiente silvestre, como eu estou falando, no ambiente rural. Então, essa exposição, esse uso de maquiagem, às vezes excessivo, pode-se usar produtos que, numa exposição solar por si, sem falar na questão do repelente do filtro solar, eles podem causar um problema, alguma reação adicional inesperada para o tipo de pele da pessoa. Então, nada melhor do que checar na bula, checar, não é paranoia, né? A gente fica, mas se for fazer assim, a gente, né, não sai nem de casa. Não, é a questão assim de quer fazer um make-up, né, uma maquiagem adequada, e principalmente crianças, né, criar o hábito de usar um produto adequado para a pele, sem colocar em risco de nenhuma maneira, porque o divertimento acaba virando um transtorno, né? Vamos evitar esse tipo de situação. E lembrando, né, a pele é muito agredida, né, de maneira geral, com muitos produtos que são usados hoje, uma variedade de produtos, e sempre lembrar de uma boa hidratação. A melhor coisa para hidratar a pele é tomar bastante líquido. Vamos resumir assim, tomar bastante líquido, né? Vamos tentar se hidratar bem, né? E isso garante uma boa hidratação. Existem também alguns produtos que podem ser usados, mas nada melhor do que uma boa hidratação. Tomar líquido em quantidade, abundância, sem limites, né, para ter uma restrição, né? Vamos seguir em frente aqui. Bom, eu coloquei essa imagem, é claro que é uma imagem, não é uma foto montada, né? Mas a gente vê notícias aí, eu tentando falar um pouco sobre problemas gastrointestinais,
mas depois eu vou chamar mais atenção sobre o nosso ratinho aqui em cima das latas de refrigerante, né? Bom, a intoxicações alimentares, depois eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, tem características em criança, adulto e idoso, mas muita atenção com comorbidades. Uma pessoa com diabetes, com uma diarreia, com a diarreia por intoxicação alimentar é muito grave. Então, assim, pode ser em questão de horas. E por que eu estou chamando a atenção disso? A gente sabe que a maioria dos lugares, a gente frequenta o período de férias, né? Então, as pessoas que estão nesses lugares, por exemplo, as cidades litorâneas, elas também têm férias, têm atividade rotineira, as pessoas. Então, os serviços de saúde, eles, de alguma maneira, ficam comprometidos, né? Então, sempre há um acúmulo, porque a população aumenta exponencialmente, às vezes aumenta 5, 10 vezes o número de pessoas daquele lugar. Só que as equipes de saúde também têm seu período de férias, às vezes coincide com época de pico. É claro que os municípios já se organizaram, né? Mas a gente tem que evitar a prevenção justamente para não usar o serviço de saúde. Então, assim, às vezes, para um deslocamento para um centro maior, mesmo nosso estado sendo pequeno, por exemplo, eu estava ouvindo hoje aqui que está tendo detonações da BR. Isso para completamente, a gente tem poucas vias de acesso para cidades maiores. Então, vamos ficar atentos, às vezes, num lugar muito distante, o cuidado com o alimento continua, né? Então, alimentos com potencial para contaminação, para deterioração, né? Principalmente leite, derivados e peixes. Então, a gente tem um cuidado adicional, né? Então, o que eu quis chamar mais atenção não é nem em si pelo problema de intoxicação alimentar, que é grave, claro, né? São vários tipos de micro-organismos que podem causar, às vezes o acesso ao serviço de saúde não é tão bom como a gente gostaria. Então, nada melhor do que prevenção, né? Então, por que eu chamei a atenção sobre, apesar de não ser propriamente uma intoxicação alimentar, né? Mas é mais para chamar a atenção do cuidado com o alimento, nessa questão do rato, da ratazana. Eu frequentemente vejo em rede social que, contando uma história de um pai de alguém famoso que tomou um refrigerante, ou tomou uma cerveja e tinha resíduo, né, de urina de rato. É claro que, normalmente, a leptospirose, a transmissão dela é pele lesada, né, em contato com água. Pode acontecer, né? Pode acontecer um contato por via oral. Não só esse, mas outros parasitos, né? Parasitos que o rato ele frequenta esgoto, né? Ambiente contaminado, pode ser outros micro-organismos. Só para ter uma ideia, a leptospirose, a capacidade de sobrevivência dela no meio ambiente, a leptospira, é de 180 dias. Então, é um cuidado especial para tudo que a gente for colocar na geladeira e higienizar. Água e sabão, né? Fazer uma boa limpeza. Se tiver alguma sujidade, algum resíduo ali, fazer uma boa limpeza também. Né? Isso costuma ser suficiente. E a gente tem, normalmente, a descrição de casos, entrada em água contaminada. Por ingestão a gente não vê muito, mas é o que eu falei, lembrando, não é só o rato, às vezes moscas, qualquer inseto ou o roedor, né, no caso do rato, ele pode trazer nas suas patas contaminantes, né, micro-organismos que podem causar problema. Então, sempre higienizar, claro que é uma montagem, né, aqui ninguém flagrou isso aqui, não é uma foto nossa, a gente pegou da internet para dar o crédito, mas é importante lembrar, para chamar a atenção nessa questão, apesar de não ser intoxicação alimentar a leptospirose, mas só para dar uma dimensão do problema. 180 dias que ele pode sobreviver num ambiente. Depende muito da variação de higiene. Então, é um cuidado especial com as latas, né? A ideia, claro, né, tem o problema do ambiente, mas usar o canudinho ou então garrafa, né, que já tem uma proteção um pouco melhor. Essas latinhas, né, que às vezes não é muito seguro de que tenha, principalmente a cerveja tem um protetor de metal, um metal fino, né? Agora, quando estiver na rua, procurar usar canudinho ou tentar fazer uma limpeza adequada, porque muitos germes sobrevivem mesmo no gelo, né?
Bom, a principal problema, né, que a gente continua tendo ainda é a salmonela entérica, né, em caso de problemas gastrointestinais, intoxicação alimentar. Em água, em condições ótimas, ela pode sobreviver 3 a 4 semanas, então um tempo razoável, assim, um tempo de sobrevida. E curiosamente, temperaturas mais baixas levam a uma sobrevida, que a gente sempre tem a impressão assim que vai proliferar mais em ambiente quente, né? No caso da salmonela, então o ambiente, temperatura mais baixa, aquela temperatura de, vamos dizer assim, de estufa, por exemplo, aquilo ali que ajuda na proliferação, né? Mais baixo do que os 40 graus que a gente está acostumado. Então, depende muito da quantidade de oxigênio disponível. Elas precisam de um meio rico em oxigênio e com material orgânico. Então, água poluída não é tanto o ideal para salmonela, né? Porque já tem baixo oxigênio, mas ela sobrevive, é claro, não é o ideal para sobrevivência, né? E em condições experimentais, esgoto, né, que também são águas contaminadas, quase 40 dias. A água do mar, para ser salina, né, tem uma salinidade alta, não é um bom meio, mas é preciso de uma contaminação muito alta, né, para ter um risco maior. Então, a água é um problema em si, porque é um ambiente, uma água. A gente chama atenção até para esses, quando vendedor em sinal, nada contra com quem está ganhando seu ganha-pão honestamente, né, corretamente, mas às vezes a gente vê que não tem uma condição mínima de higiene. Então, muito cuidado, porque às vezes aquilo pode não ter uma procedência adequada. A gente já viu que é possível você tirar essa tampinha que está lacrada e reengarrafar. Então, às vezes, não sabemos de onde vem essa água, né? Então, sempre procurar ver se a pessoa tem algum credenciamento, alguma identificação da vigilância, é um vendedor ambulante. A maioria das cidades já tem esse cuidado, né? Pode parecer chato num país nosso, um país que é pobre, né, a gente fica cobrando esse tipo de situação, mas é a nossa saúde que está em jogo, né, e é da própria pessoa que está manipulando um alimento sem um preparo. Outra coisa, ostras, mariscos, pode sobreviver até 4 semanas, né, então às vezes a gente não sabe se é fresco aquele produto, né. Então às vezes a gente vai pelo aspecto visual e nem sempre é seguro. Então, muito cuidado no verão com o consumo de ossos, mariscos e moluscos, né? Então, sempre procurar ter uma garantia da procedência e porque é o ambiente propício para a criação da salmonela. Ou febre tifoide, né? Como chamado, né? Porque a salmonela é tif, né? Leite, creme e outros laticínios estão em excelente meio. Pode ficar até 2 meses na manteiga. Então, é um germe que tem uma resistência muito grande, né? Ele pode sobreviver muito tempo. E carnes enlatadas é mais raro, né? Porque tem um processo de preparo, né? Então, pode ser que isso desnature mesmo a bactéria, não tenha tanto problema. Agora, depois que abre, imediatamente para a geladeira. Não pode ficar circulando com lata aberta, né? E evitar, a gente tem assim, abrir o consumiu, não ficar guardando lata indefinidamente para a geladeira, né? Pode ser um ambiente propício para a criação de alguns micro-organismos, entre elas a salmonela. Bom, eu tentei, assim, claro que sobrepõe um pouco alguns problemas gastrointestinais e infecto-contagiosos, eu voltar nessa questão da diarreia, né? Mas as conjuntivites a gente vê por um problema de higiene, né? E aglomerados, né, no verão, às vezes em ambientes aglomerados, transmissão por via por secreções, por contato direto, né, ou até por via respiratória, mas o contato direto é uma higiene inadequada, e isso pode favorecer a transmissão de alguns germes que causam conjuntivite, principalmente vírus e bactérias, né? Fora as conjuntivites alérgicas que podem aparecer por causa de produtos que com suor caem nos olhos, né? Um filtro solar, às vezes não tem uma qualidade muito boa, pode causar uma irritação, a pessoa achar que está com conjuntivite, mas é uma conjuntivite alérgica ou química, né? Bom, diarreia é questão da higiene, como eu já falei, doença diarreica aguda, disenteria, então é um problema sério aí que eu chamei mais atenção da questão do deslocamento. Depois eu vou mostrar um quadrinho que está disponível no Guia de Vigilância Epidemiológica, que acho que é interessante todo mundo ter disponível. Vai ficar a web gravada, né?
e depois vai ficar disponível para quem quiser consultar, mas a recomendação, o quadrinho ele é muito didático, né? Ele está no Guia de Vigilância, na 7ª edição. Guia de Vigilância Epidemiológica você encontra na internet fácil. Agora, eu queria chamar a atenção das micobactérias. Isso aqui não é muito falado, né? Eu vou até falar o nome aqui da Tainá Rocha, que é uma residente que trabalha comigo, ela vem, ela até apresentou em congresso aqui uma situação dessa. Às vezes, pequenos traumas que acontecem no mar, a gente acha assim, não, no mar não tem bactéria, né? Tem coliforme quando muito. Mas outro dia até é curioso, eu recentemente estava vendo no Discovery Channel, sem querer fazer propaganda, um caso de um senhor que se machucou com uma craca, né? Cracas são aqueles crustáceos que ficam embaixo de barco, principalmente, né? Que tem que raspar de vez em quando. Então aquilo ali incrustou na mão dele e começou a crescer, né? Foi bem interessante que ele relatava que parecia uma unha saindo da mão dele. Só que a craca é um crustáceo e levou a micobactéria. Então a micobactéria marina e alguns outros tipos, né? Apareceu muito, teve uma epidemia na época do tsunami lá na Indonésia, aquele tsunami que matou milhares de pessoas, né? Então as pessoas voltaram para casa e com a água salgada, a micobactéria estava ali. Então tinha muito resíduo, muito detrito, acabava machucando. Então às vezes quando vocês vê essas infecções, a pessoa teve um acidente com peixe, né? Foi limpar peixe, machucou a mão. Ah, estava mexendo no barco, machucou a canela, machucou a mão, machucou o pé. E não melhora, dá tipo uma característica de abscesso frio, né? Parece que tem pus, mas não tem, forma mais um granuloma. Desconfia de uma micobacteriose. E o tratamento, às vezes, esse caso que eu contei aqui, que foi descrito, ele precisou de um tratamento de 1 ano. Né? Então, são micobactérias semelhantes a essas que acontecem nessas contaminações por aparelhos mal higienizados, principalmente aparelhos de endoscopia e de videolaparoscopia, né? Então, eles podem transmitir essas micobactérias. Então, no mar também tem, e às vezes um pequeno trauma pode dar uma porta aberta para essa infecção. Não é muito falado, mas a gente vê aquela infecção que não melhora, a pessoa às vezes até tem dificuldade de lembrar que foi um trauma, vai, por exemplo, voltar para a sua cidade, não vai lembrar que foi um trauma na praia, né? Machucou numa pedra, ou foi pegar machucou a mão, cortou em casa e depois foi para o mar, e pode ser uma infecção, aquela infecção que demora a cicatrizar. Desconfia da micobactéria, principalmente micobactéria marino, né? Então, não vou entrar em detalhes de tratamento, às vezes o tratamento é um pouco prolongado, e sempre procurar um serviço médico, mas colocar na pergunta, pessoa que frequentou praia na história epidemiológica, né, na história pregressa, se teve se circulou por praia uma lesão que demora a cicatrizar. Entra no diagnóstico diferencial essas micobacterioses, micobactéria marino principalmente, né? Bom, esse aqui é o quadrinho que eu falei, eu não vou entrar em detalhes dele, mas eu queria chamar a atenção porque ele é bem didático, né? Ele está disponível para a gente no Guia de Vigilância Epidemiológica. Pode até depois fazer, quando estiver assistindo no YouTube, eu às vezes recomendo fazer um print, né? Faz um print screen e grava. Eu gravo no meu celular para poder lembrar, né? Que é tanta informação que às vezes eu reconheço que às vezes não dá para lembrar de tudo, né? Mas ter um acesso assim fácil para a gente lembrar, ter acesso, né? Um acesso fácil para poder ler a qualquer momento. Então são várias bactérias, né, que podem causar. Eu destaquei a salmonela, mas tem salmonelas não tifoides também, shigella. Tem a transmissão geralmente fecal oral, né, geralmente por água, por alimentos, mas também tem animais domésticos, né. Então, às vezes, o pet, aí, o animal doméstico, vai ficar num contato mais íntimo quando vai para um apartamento, né? Estava acostumado em casa, então vai passar o verão com mais gente, então ele pode ter um contato mais próximo e alguma contaminação ocorrer, né? Bom, vou continuar aqui. Que tem que lembrar dos vírus, principalmente a gente tem tido, apesar da vacinação, né, caso de rotavírus, né? Pode aparecer em adultos também, né? A gente acha que a rotavírus é coisa de criança, mas pode aparecer, a transmissão também é fecal oral com mais frequência, né? E os reservatórios principais são humanos. Então lembrar que tem, não estamos livres dele, diminuiu muito a transmissão, mas ele continua acontecendo. Então aquela
aquela diarreia de aparecimento rápido, né, e muita aquosa, tem que pensar em rotavírus. E lembrar também os parasitas. A gente esquece, às vezes, que, por exemplo, Giardia lamblia, olha só, a pessoa pode, depois de voltar da praia ou de uma viagem, né, ela ficar meses, né, com problema. Melhora a diarreia, passa um tempinho, volta a diarreia. Então, cada 15, 25 dias, aquela diarreia recorrente, né, ou protraída, como a gente costuma chamar. A ameba, a antamoeba histolítica aqui no nosso meio não é tão frequente, né? A gente encontra mais de pessoas que viajam para outros estados e retornam aqui para a região do Sudeste, né? Então a gente não tem, geralmente são viajantes, mas tem que lembrar que também em viagens a gente tem que pensar na possibilidade, pessoa que volta a apresentar diarreia, né? Então aqui o quadrinho ele tem também as principais bactérias, com período de incubação, duração da doença, né, a maioria muito rápida, né. Lembrar da cólera. A cólera é endêmica em alguns países da Ásia, então às vezes a gente vê pessoas que viajam para a Ásia e voltam com a diarreia. Então ela pode ser vários tipos de vibrião com uma infecção mais leve, né? A pessoa não tem uma diarreia, fica desconfortável durante a viagem, continua se sentindo. Lembrar que em alguns países é endêmica, né? Não temos visto caso aqui no Brasil com tanta frequência, né? Mas ela continua aí circulando pelo mundo. Aqui, então, a questão da Giardia, que eu chamei a atenção, né, que eu destaquei aqui, para não ficar entrando em detalhes de cada uma aqui, mas, por exemplo, o período de incubação pode ser de 5 a 25 dias, né? A pessoa pode ficar com a doença semanas a anos até, né? Porque dá uma diarreia discreta, né? Melhora e volta, acha às vezes até com intolerância alimentar e esquece de investigar o caso de Giardia. Então, estamos chamando muita atenção para as intolerâncias e esquece que os parasitas continuam no nosso meio. Então, assim, a questão da Giardia, lembrar dos manipuladores de alimentos. Às vezes eu pego casos de paciente acamado que o cuidador também é um manipulador de alimento. Lembra, porque acho que assim, para ler sobre o assunto, acho que tem muitas possibilidades. É por isso que eu estou indicando ao guia, para chamar a atenção que esses problemas ficam mais típicos do verão, principalmente por viagens, né? E pela própria temperatura. Alguns micro-organismos responsáveis por doenças diarreicas agudas, eles têm uma preferência, um tropismo, preferem temperaturas mais altas. Então, lembrar o seguinte, falar um pouco das coisas mais não tão comuns, ou que não estão escritas. Eu, por exemplo, vejo muito caso de acamado, cujo cuidador, vamos falar claramente, limpa as fezes, faz a higiene da pessoa e vai manipular o alimento. Acaba causando uma contaminação por Giardia, por exemplo, né? Então isso fica muito mais potente, né? Muito mais patente na época de verão. Então é um cuidado adicional que a gente tem que orientar, ficar de olho aí nos cuidadores, né? Manipuladores de alimento, evidentemente, que também a Giardia é um parasito aí que está muito frequente no nosso meio. Bom, eu tentei resumir, no finalzinho vou tentar, eu não sei se a gente vai conseguir mostrar um vídeo sobre a questão dos afogamentos, mas eu tenho um slide, como ele está em inglês, mas acho que é de fácil entendimento. Por causa dos afogamentos, a questão da vala, né, das correntes de empuxo, né, que às vezes a gente não se dá conta, e curiosamente a gente não ensina isso para as crianças, né, ou mesmo para os adultos. E trauma raquimedular, né, você já consegue imaginar o que seja, né, os mergulhos de ponta cabeça, que pode causar lesão cervical, e muito frequente, principalmente em área rural, né, por causa das pedras, né, a água geralmente é mais turva em mergulhos em cachoeiras, né, você não tem noção, a água do mar é um pouco mais clara, então fica mais fácil identificar onde tem pedras, né, mas pode ser na areia também, mas é mais comum de ver esse tipo de acidente em áreas rurais, né, por causa da turbidez da água.
Então, aqui, ó, era isso que eu queria chamar a atenção. Geralmente, a gente ouve as pessoas falarem, cavala, correnteza ou corrente de retorno. Ah, claro, se a água do mar viesse só na direção da praia, ele ia encher a praia e ficar vazio lá do outro lado. Então, ela precisa ter um espaço de retorno. Então, espaçadamente na praia, vocês vão ver lugares que não têm ondas. Né? Não tem ondas. Então, esse é o lugar da corrente de retorno, que é geralmente onde as pessoas que têm mais receio de mar gostam de tomar banho, porque ali não tem onda. E é justamente o contrário. O que te joga para a praia é onde tem onda, lógico, onde tem espuma. Então, uma dica é manter a calma, muito cuidado. Nossas águas aqui são muito frias, ela pega uma corrente fria do sul, né, do planeta, ela chega aqui no nosso litoral. Então ela vai começar a esquentar a partir dali da região norte do Espírito Santo, região de São Mateus, Itaúnas, mais próximo do Nordeste. Mas toda a nossa região é algo muito semelhante, para quem conhece, só para dar uma localização do Rio de Janeiro. Então, né, que tem o nome de Cabo Frio, né? A água é fria. Então, isso aumenta o metabolismo, principalmente idosos, né? Aumenta o consumo de oxigênio e a possibilidade de câimbras, né? Porque o consumo de oxigênio dos músculos está aumentado. Se a pessoa não mantiver a calma, rapidinho a perna endurece e não consegue sair. Então, sempre escape lateral. Vai para onde tem onda, que a chance de te soltar o corpo, de jogar para a praia é maior. Entrar em desespero, sair batendo, tentando voltar na direção da corrente para a praia é praticamente impossível, né? Então, eu tenho um vídeo aí, a gente vai tentar mostrar, mas não tem, talvez não tenha como, né? Mas rolou isso em redes sociais, achei muito interessante, foi gravado por um salva-vidas, mas ele filma, né, essa dinâmica do empuxo aqui. Então, antes de mergulhar, olha para a praia, vê onde está sem onda. Onde está sem onda, não entra. É o lugar mais calminho, mais tranquilo, é ali que eu vou entrar. Não entra, está errado. É ali que vai te puxar para o fundo do mar. E às vezes praias calmas, né? Então vai aonde tem ondinha, onde tem espuminha. E se você caiu na corrente dessa, nada para o lado. Tenta nadar para o lado. Ou então solta o corpo e deixa a corrente levar e pede socorro. Tentar se bater e nadar contra a corrente, você não vai conseguir sair, né? Então, crianças desde cedo têm que aprender esse cuidado, né? Geralmente vocês podem observar que o salva-vidas, se a praia não tiver onda muito forte, eles vão se localizar nessa região aqui da areia, que é mais de frente para onde tem as valas, né? Que eles já conhecem. E pergunta antes, né? Tem um salva-vidas ali, tem um profissional para isso, onde que é o lugar seguro aqui para mergulhar? E vai saber direitinho onde tem essa segurança maior, onde tem pedra, onde tem. Então, é um problema típico de verão, né? Eu estou mostrando aqui do mar. Aqui, o nosso caso do mergulho de ponta-cabeça, vocês veem que é uma área silvestre, né? Tem uma campanha, né? Não dê as costas para o perigo. A nossa coluna é realmente frágil, né? Então, o mergulho de ponta-cabeça, lesão na coluna cervical, é gravíssimo, pode ser fatal, né? Ou paraplegia, tetraplegia. Então, as pessoas melhoraram muito esse cuidado, mas a gente ainda vê gente pulando de ponte, né? Em lugares altos que não consegue enxergar o fundo do rio, né? Por mais que conheça o local, às vezes algum detrito, algum tronco de madeira que não estava ali onde você já conhecia pode causar problema. Então, muito cuidado com esse tipo de situação. E aqui, né, os animais peçonhentos, lembrando que a gente é de notificação, né? Casos suspeitos não, quando você tiver certeza. Quer dizer, certeza assim, às vezes você não pisou em alguma coisa, não sabe exatamente o que é, mas é recomendável que o serviço de saúde faça uma notificação, né? Então ele está incluído, porque a gente fala animal peçonhento, a gente vai lembrar logo de cobra, escorpião, aranha, mas aqui tem o nosso peixinho-leão, o nosso baiacu, né, que tem formas diferentes de intoxicação. O baiacu pela ingestão, tivemos casos recentes aqui no estado. Tem que saber preparar, porque ele tem uma vesícula que é tóxica, neurotóxica, pode dar parada, em casos mais graves, parada respiratória, né? O peixe-leão, a arraia, caravela, geralmente eles têm o ferrão, né? Agora, lembrar de novo aquela história, tem o ferrão e tem a toxina, né? Então, eles podem furar, machucar, né? E tem a toxina, por exemplo, da arraia, ela é necrotizante. Tem a arraia de água doce também, tá? Vou lembrar aqui.
Algumas têm até 2 ferrões para piorar a situação. E a água-viva, as que a gente tem no Brasil, que é a caravela portuguesa, como ela é conhecida, né, ela é muito bonita. Às vezes é criança que vai pegar, né, ou a gente pisa aqui que não vê na areia, né, que a cena chega a dar um frio aqui só de pensar que é uma simulação, né? Mas só de pensar a dor que provoca, né? Então, e lembrar que esses peixes aqui, esses agulhados que tem o ferrão, eles podem inocular também, como lesa a pele, a micobactéria. Então, às vezes dá 3 problemas: a dor por causa da ferroada, tem a toxina que piora ainda mais a dor, e a micobactéria que pode ser inoculada e manifestar algumas semanas ou meses depois, naquela ferida. A arraia, por exemplo, a maioria tem um veneno necrotizante. Então, lembrar sempre de notificar. Na dúvida, eu vou colocar aqui, a gente aqui no estado, eu vou colocar aqui o número do Toxin, porque eles dão informações 24 horas por dia, não é um local de atendimento, é para informação. Tem dúvida? Aciona o Toxin. Pessoal, 0800 283 9904. Então, quando tem esse tipo de contato, procura saber o que fazer. Na água-viva, não adianta botar xixi, né, que a gente às vezes vê, faz xixi. O salva-vidas geralmente tem vinagre, né? Então pode entrar no kit, é isso. O ideal não é ir em local que não tenha salva-vida, mas normalmente elas não dão problemas, não tem casos fatais descritos da água-viva, né? Geralmente são águas-vivas do Pacífico, que são bem mais tóxicas que as nossas. Geralmente, quando tem ressaca, né, que o mar fica mais agitado, traz aquelas mais tóxicas para superfícies, pode ser mais doloroso. Vinagre, né, usar vinagre para tratar imediatamente, né, para tentar anular um pouco os cistos que contêm o veneno. Né. Na água-viva, normalmente não dá muito problema. Agora tem que lembrar o seguinte, mesmo que não tenham problemas graves, dá muito doloroso, claro, né, o analgésico pode resolver, pode dar alguma necrose, né? E esses peixes agulhados, né? Tem outros também, não vou entrar em detalhes de cada um. Então, assim, eles podem causar uma infecção secundária também, como eu já falei. E também a gente tem que lembrar do baiacu que ele tem um veneno neurotóxico, pela ingestão, né? Apesar de ele ter os espinhozinhos aqui, ele é mais pela ingestão. Ok? Bom, então esse aqui é a fichinha de notificação do sinal. Ele não tem um espaçozinho, porque entrou recentemente, de você notificar os acidentes por peçonhentos marinhos ou de água doce, né? Então, sempre notificar. A gente fala caso confirmado, né? Ele tem aqui um espaço para outros, né? E bota nas observações. Ele tem mais espaço para acidente ofídico, cor-aranha, né? Por taturana, para o escorpião, mas uma observação pode ser feita aqui. E sempre tentar comunicar com o Toxin para ver se tem mais algum detalhe a ser feito. Lembrar também que nos animais peçonhentos, que eu ia comentar e me fugiu no momento, que a pessoa pode ter alergia ao veneno. Isso pode acontecer também. Tem um contato ali, fatalmente, né, infelizmente, a pessoa pode ter uma reação alérgica severa pelo veneno. Então, às vezes não é o veneno em si, né? A gente não vê na prática arraia, peixe-leão, baiacu, claro, né, são exceções por mau preparo. Mas água-viva raramente dá algum acidente fatal, a não ser que a pessoa tenha alergia, por azar uma alergia ao veneno. Né? Então tem que ter esse cuidado também. Bom, esse manualzinho que eu tinha passado antes, ele já tem um tempinho, né, de 2001, mas eu acho que ele é muito, muito bom, assim, em termos de didáticos, né, ele fala do ictismo, né, que é o acidente por peixes, né, principalmente por animais de água, doce ou salgada, que tem, dependendo da região, tem algum peixe diferente. Por exemplo, na região norte a gente vê o candiru, né, que é um peixe que entra em orifícios, né, por isso que não é bom nadar pelado, né, o peixe ele pode entrar em orifícios naturais do corpo humano. Piranhas também, por causa das mordeduras, né, o dourado também é um peixe pouco agressivo, então às vezes por mordedura o próprio tubarão, né, que a gente não tem muito acidente aqui, mas ele tem se adaptado à água doce.
Então, esse aqui explica um pouco, né, o tipo de acidente. Eu acho interessante buscar na internet, né? Pena que as imagens já não estão tão boas, né? Como ele é um pouco antigo, ele tem as imagens não estão muito legais. Bom, então os alertas para o verão que o Ministério da Saúde faz também, né? Tem frequentemente acidentes por animais peçonhentos, a questão da proteção individual, como a gente já colocou aqui, sempre notificar, comunicar. Há uma incidência, os animais eles tentam também se proteger do calor, né? Então eles acabam indo, principalmente a área rural, se proteger no mesmo lugar que o ser humano, do sol. Eles também não gostam de calor e aí acaba tendo um encontro fatal, né? O Jeremias colocou aqui, obrigado Jeremias, por colocar o link aqui, é isso mesmo. Se alguém tiver mais alguma indicação, a gente agradece a ajuda aí. Então, assim, colmeias, vesperos, né? Então, tem um cuidado curioso, olhar sempre roupa de banho, principalmente a área rural, né? Roupa de banho, calçado, às vezes a gente deixa exposto, né? Pode servir. Bom, então, toalhas penduradas, eles podem, um morcego, um inseto, pode se enfronhar ali naquele tecido, e na hora que você vai pegar, pode causar algum problema. Evitar pendurar roupa fora, né? Principalmente na época de verão, né? Porque os bichos estão procurando ambientes de proteção, né? Igual a gente, né? Então, onde a gente se protege, o bicho também procura se proteger. Então, aqui o cuidado com lixo, com entulho, né? Onde tem rato, vai ter cobra. Sempre lembrar disso, que é o alimento natural deles, né? Então, ter cuidado assim com frestas, vedar frestas, cuidado com jardim. Criação de escorpião e aranhas, eles estão mais ativos nessa época também, né? Mesmo que o bicho pareça morto, o escorpião é muito típico, né? Está morto. Afasta com cuidado, porque não dá para saber, não arrisca, a gente não é entendido no assunto. E procura alguma orientação, procura socorro. Se o bichinho ali está bonitinho, parecendo morto, não arrisca. Não dá para saber, né? Lembrar que nós estamos em ambiente estranho. Quando a gente viaja, a gente está em ambiente estranho, né, do nosso. Os bichos são a mesma coisa. Então, a orientação para o trabalhador, porque o pessoal continua fazendo capina, né? Cuidado aí nos locais, a limpeza urbana. A gente tem que ajudar, porque aumenta muito a quantidade de oferta de alimento, principalmente em áreas de turismo, né? E os bichos ficam mais ativos, né? Eles procuram alimento novo, alimento ali que está em quantidade de oferta. Então, às vezes as pessoas também optam esse ano para fazer obras, né? Então aumenta a quantidade de entulhos, tudo piora a condição para o trabalhador. Então, sempre o pessoal com a proteção adequada, né, para manipular esse material. Bom, eu tentei fazer uma síntese de alguns tópicos não muito usuais, né? Principalmente essa questão da micobacteriose, né, que a gente pode contaminar na água, a ictiose, que não se fala muito, né, nos animais peçonhentos, a gente está falando mais de cobra, escorpião, aranha, e tentar chamar a atenção nessa questão da migração, né, sazonal que acontece no verão. Eu dei alguns exemplos mais comuns de área rural e área urbana, litorânea, né, também, mas cada um no seu espaço aí, usar talvez algum material para campanha, né, que a gente tem disponível na internet para a população que vocês atendem, né? Então ficar atento nessas questões aí, a própria notificação, né? E vamos passar agora, se tiver algum